2005, né? E aí eu boto aqui um grupo, né? Vamos começar lá de baixo, né? O Bruno Fleck Pinto também trabalhou conosco nesse período, 2005, 2006. Hoje ele atua como professor de geografia, né? O Adriano terminou o ano passado o seu TCC, o Adriano Formiga, né? Fez o TCC também no área específica, né? Que nós vamos mostrar. A geógrafa e mestre Lucille Bier trabalhou conosco, né, desde 2005, 2006 também. Ela fez o primeiro estudo de impacto ambiental, participou, né, do EIA-RIMA, do primeiro parque eólico aí do Brasil. Aí tem uma disputa, se foi no Ceará ou aqui, enfim, não vou entrar, mas um dos primeiros, se não foi o primeiro, foi o segundo, com certeza, né, o Parque Eólico de Osório, né, que iniciou lá com 75 aerogeradores, está aqui em torno, né, de praticamente a leste de Porto Alegre, em direção ao litoral, aí 90 quilômetros, né? Então, a Lucília teve uma grande experiência, fez o mestrado dela também nessa temática, resgatando, inclusive, né, os efeitos e as próprias manifestações da existência desse parque 10 anos depois. Então, ela iniciou lá, né, fazendo esse estudo, né, quando da sua implementação, né, dos estudos prévios, e depois, né, avaliando depois da sua instalação e do seu funcionamento, né. Bom, a Paula Tavares já comentei com vocês, e a Lucimar também, e o senhor que aparece lá no topo, lá, né, o senhor Roberto. E aí é só fazer uma referência, nós temos até convido vocês, né, a esses dois laboratórios aí que o João comentou, né, que é o Laboratório da Paisagem, também é um grupo multidisciplinar, né, que eu participo, né, inclusive que está agora, nós estamos desenvolvendo, né, tem uma disciplina da paisagem, se chama Paisagens, né, que eu já iniciei ela lá, né, praticamente há 20 anos atrás, né, na pós-graduação, e esse grupo já está com 8 anos, né, de existência, e eu trouxe, então, né, enfim, o grupo veio para dentro da disciplina hoje, né, e nós iniciamos já a semana retrasada, né, a disciplina trazendo uma problemática, que é a questão da a reformulação, né, do plano diretor, né, de desenvolvimento urbano e ambiental de Porto Alegre, como nossa temática, assim, a problemática principal para tratarmos no âmbito da paisagem. Então, tem vários aspectos que serão levantados na disciplina, e ontem mesmo eu tive a aula que eu coordenei relacionando questões, né, os aspectos da forma da paisagem, muito a questão das morfologias associadas, né, do sítio urbano de Porto Alegre, com todo o processo de ocupação desse sítio, lá desde vamos dizer assim, uma ocupação formal da cidade, né, em 1772, né. Então, foi um exercício muito bom de mostrar, né, e o interessante é que já o professor Absaber tem um texto de 1965, né, que ele faz essa primeira avaliação, e vou dizer para vocês, ele foi um visionário, porque vários aspectos ali colocados das complexidades do sítio urbano de Porto Alegre, né, ele já detectava, né, e registrou nesse seu artigo, né. Então é interessante assim até para designar. Então, né, vocês podem visitar, só botar Pagos, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aparece lá a página, assim como também arenização, né, para quem se interessa por essa questão dos areais, né, toda a polêmica, se é deserto, desertificação, enfim, tem um material lá gigantesco, né, de mais de 30 anos de trabalho, né. Então, vamos em frente. Bom, esses aí são mapas que eu não sei, dentre vocês aqui, se existe alguém que está pesquisando nessa temática, né? Eu diria que é uma temática muito interessante, porque, né, tem um grupo forte lá, coordenado pela a colega Adriane, né, da Federal do Ceará, que está capitaneando também, né? Vocês veem que nesse mapa aí de potencial eólico, né, que tem duas imagens, né? A imagem da esquerda, né, que inclusive coloca, né, um plano de informação do relevo brasileiro, né, e aí a gente percebe, né, o quanto, né, essa relação do relevo brasileiro, as suas altimetrias mais elevadas, né, está associado a esse potencial eólico, né.
Então, se vê claramente essas manchas mais vermelhas. Então, aqui tem uma escala, né, uma escala de velocidade média do vento a 50 metros de altura, né, os anemômetros são colocados, né, isso como um padrão para se identificar e registrar a potência do vento, né, e aí tem aí, se mede entre 3, né, pode ser 4, a 10, a 11, enfim, metros por segundo, né. Então tem essa escala de variabilidade, então, claro, quanto mais, né, o vermelho já seria uma escala, né, bastante apropriada, né? Então daqui para baixo se coloca aí uma questão de, vamos dizer assim, de custo-benefício, né, de se instalar um parque eólico, né? Mas tudo que está colocado de vermelho em direção ao roxo, né, são áreas extremamente prioritárias aí, ou com grande potencial, vamos dizer assim, para a instalação dos parques eólicos, né? Então vocês observem, né, para quem conhece um pouco aí quer dizer, nós jovens somos obrigados a conhecer, né, talvez não no detalhe, mas enfim, as grandes cadeias aí de montanhas ou, né, ou serras, enfim, planaltos, né, dentro do nosso território nacional, né, o quanto, inclusive lá, né, o famoso o complexo lá das Guianas, né, o escudo das Guianas, enfim, também uma estrutura granítica, né, vai lá, então tem um grande potencial lá na fronteira com a Venezuela. E se também nós observarmos em cotas menores, né, está aí toda a nossa costa brasileira, sobretudo a costa do Nordeste brasileiro, né, também passando pelo Sudeste, né, e aqui, né, fortemente no Sul, né, no estado do Rio Grande do Sul, também parte de Santa Catarina. Então é o que mostra, né, o mapa ao lado aqui, né, o potencial eólico do Brasil, né, agora já é um mapa temático que fica aí mais até interessante, porque nesse mapa aqui eles não mostraram lá, né, no caso lá de Roraima, né, exatamente naquele planalto que não aparece, mas também, né, o outro mapa já identifica que seria também uma área potencial. Então a gente vê lá o estado do Ceará, né, pegando aqui parte de Pernambuco, Rio Grande do Norte, né, seriam, né, teriam e têm um grande potencial, né. Então, os estados que têm mais, né, parques eólicos hoje no Brasil, Ceará, Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, né. E aí, claro, para o interior de São Paulo, né, a gente percebe aí que existe até, né, em função das estruturas planáuticas, existe uma possibilidade, né, então os dois mapas mostram isso, né, de se instalar parques eólicos, inclusive aí próximo, né, a Presidente Prudente, né, né, nessas estruturas planáuticas, o potencial que se tem, né, da instalação. Até não sei, depois vocês podem me dar informação, se já tem projetos, ou até, né, em vias de instalação de parques eólicos, né, no estado de São Paulo. Né. Então, só para a gente visualizar no território nacional, o Brasil tem um grande potencial, né, e hoje já chegamos aí, pelo menos os últimos balanços, né, né, já estamos gerando em torno aí da equivalente ao que seria a geração de Itaipu, né, que é, né, a maior, né, geradora de energia elétrica do ponto de vista hidroelétrico no país, né. Então, isso representaria em torno hoje de 9%, né, da matriz energética brasileira, né. Bom, aí ampliando a escala, vindo aqui para o Rio Grande do Sul, né, então, né, a gente sempre procura colocar esse mapa, porque, sobretudo vocês que não são daqui, né, talvez tenha algum outro gaúcho por aí, né, nos assistindo, né. Então, esse é o estado do Rio Grande do Sul, no seu território, aí os nossos vizinhos aqui, né, o Uruguai aí no sudoeste, né, a noroeste a Argentina, né, a leste o nosso vizinho Oceano Atlântico e ao norte aí o estado de Santa Catarina, né. Bom, aí, potencialmente, então, inclusive essa escala agora está representada aqui está, né, de 4 a 10 metros por segundo, né, exatamente dentro daquela lógica dos anemômetros situados a 50 metros de altura, né. Então, nós vemos que o estado do Rio Grande do Sul tem, no mínimo, aí 6 grandes áreas, né, de potencial para a instalação de aerogeradores, né. Então, eu comentei lá, o Osório está praticamente, né, aqui está a Scarpa, né, acho que você segue aí o meu cursor, né, ele está exatamente aqui, né,
bem próximo ao litoral, né? É um município interior, né? Um município litorâneo, né? Então, onde foi instalado o primeiro parque eólico no estado do Rio Grande do Sul, com 75 aerogeradores, e hoje já foi duplicado, já temos 150 instalados, né? Então, foi assim, né? A grande maravilha, o grande projeto, né? A energia limpa no estado. E aí vocês veem o grande potencial em toda a planície costeira, né? Desde o, vamos dizer assim, dessa faixa norte até o sul, né? Dá para se dizer até em termos, né, vocês não conhecem, mas o nosso chamado litoral norte é o mais densamente ocupado, né, tanto por residências secundárias como cada vez mais, né, pessoas que estão se aposentando, enfim, os próprios municípios estão gerando renda, serviços, enfim, então já tem, né, moradores residentes nesses municípios, então um adensamento bem expressivo, né, e uma forte pressão, inclusive, do ponto de vista das lagoas, enfim, aberturas de condomínios, enfim, aí tem todo um impacto aqui também relacionado a essa ocupação, né? Mas desse litoral norte, vamos dizer assim, para o chamado litoral médio e para o sul, né? Aqui na borda, essa é a Laguna dos Patos, né? Laguna, porque ela tem a saída para o porto aqui de Rio Grande, então tem uma conexão com o mar, né? Que é muito importante, né? Inclusive para como ambiente salino, né? E também para, né, a Lagoa Mirim, Mangueira, aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, né, nós vemos aqui um enorme potencial, né, eólico, e essa área, né, todos esses dois grandes setores aqui, têm uma baixíssima densidade, né, demográfica, né, o que facilita muito, né, a instalação desse tipo de projeto, porque são projetos, né, parques eólicos que exigem uma extensão, né, de terra bem expressiva, né, e quanto menos tiver a presença de pessoas, menos, né, vamos dizer assim, impacto do ponto de vista da percepção e outros que podem estar associados são, né, lembrados, né, e que podem vir a questionar a instalação desses parques, né. Então, no nosso estado, aqui o litoral é um grande, né, espaço aí de instalação desses parques. Depois nós temos aqui, né, no nosso escudo, né, assim como lá das Guianas, né, isso aqui é um escudo granítico, né, com uma série de outras rochas aí, metamórficas, enfim, né, o ancorador, enfim, do nosso território, do ponto de vista geomorfológico e geológico, onde estão as unidades aí litológicas mais antigas do estado, né, inclusive pessoas aí de São Paulo vêm direto aqui a conhecer, né, os diversos ambientes que estão situados aqui ao longo da história geológica, né? Então, esse escudo é um escudo já arrasado, né? Ele está quase que uma estrutura de planalto e alguns esporões na forma de serras aí, né? E ele também tem uma altitude aqui em torno, né, de entre 200 e 300 metros, tá? Inclusive que está acoplado ao município de Porto Alegre. Quer dizer, o sítio de Porto Alegre também faz parte de toda essa estrutura, que foi separado aqui pelo Lago Guaíba, né? Então, por essa elevação também tem um grande potencial, né? Aqui nós já entramos numa outra estrutura, a estrutura planáutica, né, do chamado vulcanismo planalto, o planalto meridional, né, do Rio Grande do Sul, né? Então, lá no município de Livramento, né, Quaraí, né, então, tem também a possibilidade, né, desse potencial, e já temos parques, né, eólicos instalados, inclusive, lá, né? Depois nós vamos lá para o noroeste do estado, em Giruá, Santa Rosa, enfim, né? Área, inclusive, de produção de grãos, né? Nós estamos já sobre a estrutura do Planalto, agora em cotas mais elevadas em relação a essa aqui da fronteira com o Uruguai, né? Aqui já estamos aí a 400, né, 500 metros, né, acima do nível do mar, né, na estrutura planáutica, né? E depois o ponto mais elevado do estado, né, que aqui nós chegamos, né, a cota lá em São José dos Ausentes, né, 1.392, enfim, praticamente 1.400 metros, que seria o ponto mais alto do estado, onde estão aí os canyons, né, muito famosos, né, talvez alguns de vocês já tenham visitado, né, o Canyon Taimbezinho e outros demais que estão nessa região, né. Então, também uma área, né, de grande potencial em função das suas elevações aí, né. Aqui só os dados gerais, né? Nós já temos aí, né,
aqui tem, né, o último dado é esse que eu tenho, de 81, eu procurei, tem 80, 81, mas enfim, né, está registrado 81 usinas de energia eólica já, né, estão produzindo um total aproximado aí de 1.827 quilowatts de energia, né, na região do litoral, e campanha gaúcha, que é, para quem não conhece esse termo, a nossa campanha gaúcha é exatamente esse espaço aqui, né, entre o escudo sul-rio-grandense e também essa porção do Planalto, né, nesses municípios aqui ao sudoeste do estado. Né. Bom, mesmo sendo considerada como geração de energia limpa, até botei entre aspas, né, exatamente para provocar, né, a interferência visual que decorre da construção desses aerogeradores, né, e na dita dinâmica dos ambientes, aí ambientes no sentido da relação, né, não é o ambiente da natureza, mas a relação, inclusive, sociedade-natureza. Então, assim que eu concebo, né, o conceito de ambiente. Né. Bom, então, como é que esse trabalho iniciou? Exatamente, ele inicia, aqui tem um mapa, né, das principais localizações, vocês veem que, né, no estado do Rio Grande do Sul, em operação, né, basicamente no litoral, aqui está o de Osório, né, um pouquinho mais afastado do litoral, depois, então, a gente vai ao litoral sul também, né, também com outro parque eólico mais interiorizado, né, acho que esse aqui é o de Santa Vitória do Palmar, ou Palmares, enfim, né, o mapa também não está, mas enfim, né, e depois lá na região, então, chamada da Campanha. Então, vocês veem que esse ainda é, né, com todas as outras áreas potenciais existentes no estado, mas essa é a localização principal. Né. Que eu ia comentar, né, como é que veio essa demanda, né, como é que surgiu, por que nós fomos trabalhar, sobretudo nessa questão da percepção da paisagem. Né. Então, só para vocês entenderem. Né. Então, está ali, né, exatamente na observação, a pesquisa ela foi associada às demandas do corpo técnico da FEPAM, como eu disse, é o nosso órgão licenciador, né, que licencia todos, né, os empreendimentos, inclusive tem todo o processo de monitoramento dos diversos empreendimentos, né, em que se exige, né, estudos de impacto ambiental. Né. Então, no período lá em 2005, quando ainda, né, o Parque de Osório estava na fase né, de uma licença prévia, né, e para ser emitida uma licença de instalação, né, nós fomos procurados, né, pelos colegas da FEPAM, no sentido de, né, cara, quem sabe lá o pessoal da geografia, né, eu sei que a geografia trabalha com essa categoria de análise da paisagem, enfim, talvez alguém possa trabalhar. Né. Também tiveram na faculdade de arquitetura, né, porque a arquitetura também trabalha, né, com essa categoria de análise, a paisagem, né, os geólogos, os arquitetos e também os biólogos, né. Eu diria que são as três grandes áreas que utilizam essa categoria de análise como um instrumental, né, de percepção, de construção, de avaliação. Né. Então, bateram lá na casa né, dos arquitetos, conversaram com eles, bateram lá na geografia, até nem sei se for na biologia, acredito que não, enfim, né? E eu digo, olha, eu tenho a disciplina de paisagem, nós temos trabalhado, né, com essa categoria de análise, né, com diferentes referenciais, né, porque se a gente pegar a paisagem em si, ela tem diversas abordagens do ponto de vista teórico e metodológico, né, para quem, né, já trabalha com isso, ou já pelo menos leu alguns textos, percebeu isso. Né. Então, na disciplina, a gente procura exatamente mostrar, não todo o leque, né, que seria impossível, mas as principais, né, teorias e os principais métodos associados a essa categoria de análise. Né, que, infelizmente, né, na geografia, eu aí faço uma autocrítica, assim, entre nós geógrafos, né, foi uma categoria de análise que foi muito esquecida, né, sobretudo a partir aí da geografia crítica, e diz, isso aí não interessa muito, enfim. Então, houve uma queda, né, muito grande, né, até os anos 50, 60, né, se a gente pegar os clássicos aí da geografia brasileira, né, o próprio Absaber, Orlando Valverde, enfim, outros, né, o Weibo, enfim, trabalhavam com a paisagem, né, como sendo um instrumental de leitura fundamental na geografia. Né, e isso foi sendo gradativamente abandonado. Né. E agora, né, a partir dos anos 2000, que a gente já observa vamos dizer,
aprimoramento e também, né, não só do ponto de vista qualitativo, mas de quantidade também de grupos e pesquisas, né, que estão sendo geradas pelo Brasil afora. Então, isso é muito importante, muito em função de colegas que saíram, né, para fazer aí os seus pós-graduação, né, viram que nos outros países em que foram, né, eu estive na França, isso também me contaminou, cheguei na França, né, todo e qualquer tipo de planejamento e gestão, tanto no espaço urbano como rural, né, a paisagem e um projeto, um plano que leva a paisagem enquanto consideração nos estudos é fundamental. Né? Não tem como fazer qualquer tipo de planejamento de gestão e modificação do espaço geográfico sem levar em consideração a categoria de análise da paisagem. Né? Então, isso a gente vai ver na Alemanha, vai ver na Espanha, vai ver em Portugal, vai ver na Inglaterra, vai ver isso nos Estados Unidos, enfim, né, no Canadá, né, e assim vai. Né? E o Brasil ficou um pouco, né, atrás disso, pelo menos no âmbito da geografia. Né? Então, abri essa disciplina até dessa forma, né, e já vinha trabalhando. Então, o convite veio e disse, olha, trabalhamos com os métodos, não trabalhamos com impactos, né, relacionados aos parques eólicos, até porque não existe nenhum parque eólico no Brasil, né, mas, do ponto de vista metodológico, nós podemos, né, construir metodologias para exatamente avaliar isso. Né? E aí tivemos a felicidade, então, de ser chamado pelo órgão, né, para que nós desenvolvêssemos o método. Né? E a partir daí, então, né, o que eu vou mostrar, em parte, né, então vão ter duas apresentações assim, né, e uma terceira que a Paula vai falar com vocês depois em torno de 10 a 15 minutos, né, dessa questão da percepção da paisagem, que é uma metodologia. Depois vou trazer o exemplo do Parque de Tramandaí, né, em que nós nos debruçamos aí agora desde, né, de 2018 para cá com o trabalho da Paula, né, e aí vou mostrar ali questões, né, problemáticas do ponto de vista de impacto mesmo, né, onde esse parque eólico está situado, né, e ela vai comentar com vocês aí a questão dos impactos na avifauna, que foi o trabalho mais específico, tá? Bom, então, nós buscamos, né, como a gente pesquisou, olha, no mundo inteiro, lá em 2005, né, não existia nada, nada assim que tratasse, né, de impactos na paisagem, impactos de uma avaliação sensorial da percepção que pudesse nos guiar. Então, nós fomos, bom, vamos construir, isso é muito importante, é um desafio que a gente tem que se colocar, né? Vocês que estão começando a graduação, né, fazendo mestrado, doutorado, né, é muito importante, né, nós às vezes temos instrumentos, né, nas nossas caixas de ferramentas, né, e que servem para várias, eu diria, aplicações, né, e que às vezes a gente não se dá conta disso. Né? Então a geografia tem, né, e isso eu falo com grande prazer, né, fazendo talvez uma boa propaganda, né, mas a geografia tem vários instrumentos analíticos, né, e de pesquisa capaz de tratar várias temáticas. Você sabe melhor do que eu isso, ou sabemos todos isso. Né? Então, quando veio esse desafio para nós, bom, vamos lá, vamos fazer. Né? E no mundo não existia. Hoje a gente abre e tem vários, né, vários trabalhos pelo mundo afora, né, sobre o impacto, né, visual desses parques eólicos, inclusive de mobilização de comunidade, pessoas, enfim, contra a instalação desses parques eólicos, né, em diversas áreas pelo mundo afora. Né? Então, o que era uma energia limpa, o que ainda é considerado, né, hoje está se fazendo, aqui no, né, recentemente vi uma reportagem, que maravilha, energia limpa no Brasil, né, os defensores do meio ambiente, como se dizem, né, mas isso passando sem nenhuma crítica, né, então isso é que a gente tem que estar atento. Né. Então, como método, né, de avaliação sensorial que está colocado aqui, né, nós utilizamos aí entrevistados, tanto residentes como ocasionais, nós percorremos aquelas 6 áreas que eu mostrei para vocês, só para visualizar de novo, né, aí nesse mapa, né, então, nesse aqui nós tivemos, né, eu diria, o prazer de circular em todo o estado do Rio Grande do Sul e desenvolver a nossa pesquisa, né, isso, né, com esse convênio com a FEPAM, aplicando, então, né, nos nossos entrevistados residentes, aplicamos aí quase, né, mais de 400, até mais, né, questionários, né, que nos trouxessem elementos para nós, e depois nós utilizamos também uma outra metodologia que eu vou comentar um pouquinho mais tarde. Então, tanto no meio rural como no urbano, né, porque aqui nos interessava, claro que o espaço mais, vamos dizer assim,
visado, né, para a instalação dos parques eólicos é o espaço rural, né, porque no urbano, inclusive, tem legislação que proíbe isso, no mínimo, né, tem uma denominação lá, um perímetro que tem que ser regularizado em termos do distanciamento, né, do espaço urbano. Bom, aí nós, em termos de fotografias, né, nós construímos, né, paisagens da área em estudo, né, e paisagens também com os aerogeradores. Então, nós praticamente utilizamos uma metodologia de construção de referenciais para as pessoas, porque até então, eu estou falando lá de 2005, não existia nenhum parque eólico no país. Tá? Então, como uma proposta técnica, os produtos, né, a partir dessa avaliação, seria uma cartografia das unidades de paisagem, né, e avaliação estatística dos impactos na avifauna, isso no trabalho relacionado lá a Tramandaí, que eu vou apresentar logo em seguida. Tá? E no trabalho de campo, então, assim, são dois trabalhos, tá? Esse aqui primeiro, né, só para deixar mais claro. Né? Então, esse primeiro das propostas de avaliação sensorial e o segundo, né, uma segunda janela que aí nós vamos nos debruçar, ampliar a nossa escala, sair dessa escala do Estado para ir especificamente num parque eólico, esse de Tramandaí. Tá? Então, lá nós fizemos uma cartografia das unidades de paisagem, uma outra metodologia, não está no âmbito da percepção, né? E para avaliar, então, estatisticamente, os impactos na avifauna. Né? Então, tivemos lá registro de campos, né, das dinâmicas eólicas, dunárias, reconhecimento das unidades de paisagem e também dos nichos de avifauna, né? Nesse caso, um parque eólico costeiro. Né? Depois ele vai localizar. Né? Então, vamos falar do primeiro, né, do primeiro trabalho, que é esse lá de 2005, 2006, né? Então, nós utilizamos, né, duas categorias, lugar e paisagem, mas centrada, sobretudo, na categoria de análise da paisagem, e essa ideia de identidade. Né? Como é que funciona isso? Se eu fizesse uma enquete com vocês, né, agora aí, né, até vocês podem colocar ali no chat, lá, né, no bate-papo, né, me digam aí duas referências de paisagem de vocês em Presidente Prudente. Tá? Então, sei lá, vamos ter aí umas 40, né? E eu tenho certeza, assim, que vou bater mais, eu acho que talvez 70% ou até mais de vocês, né? Se vocês não dialogarem, não olharem o que o outro está escrevendo, né? Essas paisagens que vocês vão citar são semelhantes entre vocês, né? Então, por que isso? Né? Porque a ideia de paisagem, identidade, né, é o que nos situa, né? E isso é do ponto de vista teórico, né? Então, nós, em termos de indivíduo, né, nós selecionamos determinados aspectos do nosso espaço geográfico, né? Por exemplo, se vocês citassem, Porto Alegre, tem esse, né? Essa paisagem, né? Esses ícones da paisagem, como nós chamamos, do ponto de vista teórico, né? E que nos identificam, né, enquanto porto-alegrenses, né, assim como vocês, né, se identificam, olha, se eu chegasse aí, gostaria que tu me levasse aqui, né, em tal lugar aqui que as pessoas têm como referência, aí, né, tenho certeza que vocês pegam, vamos lá, né, acho que tem o Parcão, né, o Parcão Presidente Prudente, agora não me lembro, mas enfim, tem áreas, tá, tem a antiga ferroviária, estação ferroviária, isso que eu me lembro ainda, né, enfim, né. Então, tem esses ícones da paisagem, né, do município de Presidente Prudente, inclusive outros que estão no meio rural, né, que nos identificam. Né? E essa construção, ela não é só individual, mas ela também está num contexto cultural. Né? Então, isso que é interessante. Né? Por isso que eu digo, se vocês, né, fizerem uma lista aí, vocês vão perceber que vários de vocês vão repetir essas mesmas paisagens. Né? Ou seja, estamos quase que dentro de uma mesma camisa de força que nos identifica, que é uma camisa de força cultural, né? Então, isso que é interessante, nós levantarmos, né, quais seriam as paisagens que as pessoas identificam e que as colocam, então, em relação com essa paisagem. Né? Por que isso? Né? Porque se eu fizer qualquer interferência, né, por exemplo, se eu chegar assim, nós vamos demolir a antiga estação ferroviária de Presidente Prudente, porque aqui a gente quer instalar, sei lá, um prédio, um shopping, um novo shopping, né? Que Presidente Prudente precisa de um novo shopping, né? Hoje é a grande igreja, né? De consumo é o shopping. Então, com certeza as pessoas, haveria toda uma mobilização, né?
das pessoas, da comunidade local, né, as mais gerais possíveis, né, no sentido de dizer, não, nós não queremos, isso aí faz parte da nossa identidade, faz parte da história do município, enfim, teriam vários argumentos, tá? Então, isso para nós, do ponto de vista teórico, foi fundamental para dizer assim, olha, aqui pode instalar aerogerador, aqui não pode instalar, porque aqui tem referências que as pessoas dão, né, e que se colocam como importante para elas esses ícones da paisagem. Né? Então, por isso essa ideia, né? Isso, né, estou colocando assim do ponto de vista teórico. Né? Bom, peguei algumas, aqui tem até a referência nesse slide, lá embaixo, né, Berck, 1998, mas não só ele, né, fala da paisagem marca e matriz. Então, é exatamente essa ideia, né? Então, tudo que vocês identificarem aí como paisagens de referência, de identidade de vocês em Presidente Prudente, né, ou da sua cidade natal, aí, enfim, né, são marcas que nós temos. Né? Então, por exemplo, aqui em Porto Alegre nós temos, né, eu diria, duas grandes marcas. Né? Todo mundo, se vocês vierem para cá, já vieram, né, os amigos, as amigas de vocês, vou levar lá no BRIC da Redenção, o BRIC, né, o mercado de antiguidades, né, um dos principais parques da cidade, que, né, final de semana lá, o porto-alegrense se reúne, né, leva o seu chimarrão, enfim, uma área de identidade total, assim, na cidade. E o outro é a usina do gasômetro, que era uma antiga usina, né, termoelétrica, que hoje é um centro cultural, né. Então, essas são, né, apenas, né, só como exemplo, duas grandes marcas da cidade, né. E a ideia de matriz é isso, quanto essas marcas elas vão passando culturalmente, né, numa forma de uma matriz, de um motor. Né? Por isso a ideia de matriz, né? A tal ponto assim que essa era uma usina termoelétrica, ela seria demolida, né, em determinado período que ela perdeu ali na década de 70, ela deixou de funcionar, ela era movida a carvão, né? Veio a energia elétrica, hidroelétrica, prontos, né? E, inclusive causava muita poluição na cidade e tal, né? Vamos demolir, né? Daí alguns vereadores, não, quem sabe a gente deixa isso aí, ficou aquele espaço lá, né? Mas a ideia era demolir esse prédio. Né? Até que veio uma administração nos anos 90 e disse, não, nós vamos fazer um centro cultural, né? Então, hoje, quem propõe a demolição quiser propor a demolição da usina, bom, tem a chaminé, vai ser enforcado lá na chaminé, é o que eu digo, né? Porque isso é impossível hoje, né? Porque se tornou, dentro dessa ideia de que hoje é um centro cultural, dentro de uma nova matriz, né, que se gerou, uma nova referência para os porto-alegrenses. Então, para vocês terem uma ideia de como funciona, né, o contexto teórico, né, para não desenvolver aqui, né, falando, né, só o aspecto, mas está aí, o Berck, 1900, Augustin Berck, tem outros autores, né, depois lá na biografia vai aparecer, né, para quem estiver interessado em relação, né, a esses aspectos relativos à paisagem. Né? Então, quando nós fizemos lá o nosso, né, algumas questões aqui, ou algumas referências, né, dentro do nosso questionário, né, a primeira pergunta que, né, a gente colocava para as pessoas é o que é paisagem? Né? E aí sempre tinha aqueles, né, segundos de espera, assim, né, para a pessoa pensar, elaborar, olha, paisagem é isso, paisagem é aquilo, blá, blá. E em todas, né, 100% das nossas entrevistas, né, nenhum paisagem, eu não tenho nem ideia do que seja. Não, todas as pessoas responderam que era paisagem. Né? E aí, inclusive, tinha relacionado a isso, né, uma questão de nível de escolaridade, né, que a gente sempre era uma referência, outros dados pessoais, enfim, para a gente catalogar, fazer estatística disso depois, né. Aí eu me lembro, assim, nós estávamos lá em Pinheiro Machado, né, uma propriedade rural do Escudo, lá, nós entrevistamos ele, um funcionário da propriedade rural, né, disse, o que é paisagem? Paisagem são aquelas rochas, né, e aquele morro, aquele lago, enfim, né, então dava a ideia de todo o seu contexto, né. E quando a gente perguntou, qual é a tua escolaridade? Professor, eu tenho até a vergonha, né? Eu fui uma semana na escola, depois nunca mais, fugi e nunca mais voltei, né? Então isso, né, é só uma referência, porque a ideia de que paisagem, vocês podem fazer esse ensaio com qualquer pessoa, né? O interessante é que ela está no senso comum, né? É como a gente pensar a palavra ambiente, ambiental, né? Hoje ela se expandiu, né? Mas talvez tenho várias pessoas que não têm ideia do que é o ambiente, né? Porque vamos dizer assim,
um conceito, uma categoria de análise muito mais recente, né? Vamos dizer assim, dos anos 1970 para cá. Agora, a paisagem, né? É um conceito, né, que já foi construído, parece que dentro do senso comum. Então, isso é muito interessante. Então lá nós tínhamos um caldo assim, de conceitos do que era paisagem. Né? Desde aquela que tratava de uma espacialidade bem local, né, daquela categoria de análise de uma paisagem muito mais ampla, né, inclusive fazendo referência a espaços mais amplos, enfim. Então, tem aí também essa questão escalar, né, da compreensão do que é paisagem. Né? Então, lá o segundo ponto é identificar as paisagens de referências, né, como, né, eu vim explicando agora, os ícones, né? E aí nos apareceu muito interessante, porque em alguns locais, né, que nós, daquelas 6 áreas, apareceu os aspectos estéticos, esses são os mais relevantes, as pessoas se identificam pela paisagem, né? Ainda muito pela estética, né, dos elementos que compõem a paisagem, né? Mas em alguns, né, sobretudo em municípios, né, que nós trabalhamos, que tem uma referência histórica muito importante, né, tem monumentos, né, construções ainda coloniais portuguesas, enfim, a cidade é reconhecida como um monumento histórico, né, também tem ícones da paisagem que levam a referência como patrimônio histórico. Né. Então, isso é muito interessante, porque, na maioria dos casos, é pelo ponto de vista estético, mas, né, também se constrói o conceito de paisagem, esses ícones, essas referências a partir do referencial histórico, né? E depois a distância das paisagens em relação ao ponto do observador, né? Então isso para nós, isso demonstrava claramente essa ideia, né, da variação escalar. Então vocês veem, como sempre, né, a gente trabalha na geografia, a escala temporal e a escala espacial estão sempre presentes dentro das nossas temáticas e dentro da categoria de análise da paisagem não é diferente, né? Bom, aí, né, nós criamos lá a ideia de um grau de satisfação, porque as paisagens são importantes, era uma das questões lá do questionário, quais os aspectos marcantes das paisagens identificadas, tá? Então aqui a gente queria, sobretudo, pensar nessa ideia, né, de que a paisagem tem forma, né, e ela tem também uma funcionalidade, né? Então também isso tem um referencial teórico, né, que nós utilizamos, né? Quer dizer, a paisagem tem forma, tem funcionalidade que está associada a ela, tem dinâmicas e tem uma estrutura. Tá? Então, isso são maneiras de também se ler a paisagem. Né? Então, aqui a nossa centralidade era o grau de satisfação das pessoas frente a essas paisagens, e aí elas podiam valorar. Né? Então, nós estabelecemos uma escala de valoração de 1 a 5. Né? Bom, tal paisagem aí em Presidente Prudente, né? Vocês já identificaram, agora vocês me dão assim um valor de 1 a 5. Ah, eu acho que é 3. Ah, essa aqui é 5. Para mim, essa é a paisagem mais importante aqui de Presidente Prudente, né? E assim a gente cria, né, uma escala de valoração, né? Bom, como não tinha, hoje já é diferente, né? Mas nós estávamos trabalhando, como eu disse, lá em 2005, né? Nós tivemos, né? Então, para eles era um tempo futuro, para todos nós era um tempo futuro. Ah, não existiam parques eólicos, né? Então, uma das perguntas é: você tem conhecimento sobre aerogeradores, né? A ideia de dimensões, né? Então, aqui essa questão era mais polêmica, né? Porque alguns diziam, não, é do tamanho de um poste de luz, o outro, não, parece que tem 50 metros, o outro dizia, é grande, mas não tem ideia, enfim, né? Havia todo um desconhecimento em relação a essas dimensões, né? Aí, gostaria da instalação dos aerogeradores nas suas paisagens identificadas, nas suas marcas, né? Então, essa é uma questão bem polêmica, né? A maioria, né, praticamente todos diziam que não, nas minhas paisagens de identidade, não, né? Bom, aí nós fizemos toda uma construção de como seria a paisagem no futuro, com a presença desses aerogeradores, né? E como estariam, né, esses aspectos da forma e da funcionalidade mudando na paisagem, né? Então, nós fizemos, né, na época, esse aqui, ó, né, fizemos essa foto lá de Santana do Livramento, inclusive lá no fundo, né, no último plano da foto, são os chamados Cerros Verdes, né, que fazem parte do conjunto do Planalto Meridional, aí são relevos residuais, podemos chamar assim, né, e toda essa parte aqui na frente, né, bastante plana, né. Então, nós botamos aí os aerogeradores, né, numa escala, né, do observador extremamente próximo do aerogerador e ele se distanciando, né, do que representaria a instalação, né? E aí colocando para eles, né, uma escala de referência que é uma torre de alta tensão que eles conhecem. Então essa torre tem
é padrão, 40 metros, né? Aí eles, e ali tem inclusive um poste de luz, né, bem pequeno ali, né? Mas é gigantesco isso. Então, e aí nós anotávamos as expressões, né, nas entrevistas. Bom, quais são as tuas impressões em relação a isso, né? Nós dizíamos, isso até teve um lá, né, da elite, enfim, da casta lá de Livramento, assim, né, neto de um grande representante político, né, o Flores da Cunha, aqui no estado, né? Isso aí dá um ar europeu ao Pampa Gaúcho, né? Pô, aí, a gente só não riu para respeito, mas é isso, né? Então, as construções, né, os delírios, né, eram os mais diversos possíveis, né? Foi muito interessante, né? Isso está tudo registrado, né? Mas é isso, então vocês veem como a gente construiu, né, esse aspecto da percepção e pessoas que, né, consideravam extremamente positivo e outros diziam, não, isso é mais uma tralha tecnológica, isso é até também inesquecível. Um proprietário diz, não, isso é mais uma tralha, já chega essa torre aí, né, no meio do meu campo, agora mais essa tralha, não quero isso aí, né? Então, é isso que a gente anotava, né, e sobretudo quando a gente falava das paisagens de identidade, de marca, né, havia uma rejeição generalizada contra, né, a instalação dos parques, né? Aqui uma outra imagem também, para dar uma noção, agora, né, em cima dos Cerros Verdes, né, lá em Santana do Livramento, né, e aí eles têm uma ideia do casario, enfim, dando a escala, né, inclusive nessa área tem um projeto que até hoje não saiu, em função aí que foram encontrados vários sítios, né, arqueológicos aí, e aí então, né, os projetos estão ainda em estudo, né, vamos dizer, em licença ainda prévia lá, né, para que sejam instalados. É, né, uma área potencial, né. Aqui em outras áreas, né, isso aqui lá em Giruá, então lá no noroeste do estado, né, nós tivemos, né, um dos precursores, inclusive ele defendia, né, não, porque sempre se escolhe assim, estrategicamente as empresas escolhem pessoas da sociedade local, né, como pontes, né, de convencimento para a comunidade, é como se procurasse lá o cacique, esse projeto é maravilhoso, tu quer participar conosco? Sim, aqui tá, ganha suas vantagens, enfim, né, e ele passa a ser vamos dizer assim, o precursor da ideia, né? Então, nessa foto embaixo aqui, ele era, na área dele, inclusive, ia ser instalado, né? Até não foi ainda, né? Mas o projeto existe, né? Da instalação, e ele cria, né, o gado leiteiro, que inclusive importa do Uruguai, né? Vacas extremamente finas, de elite, né? E aí nós conversando com ele, os aerogeradores têm problema? Não tem, né? Ele disse, mas tem o ruído das turbinas. O ruído? Sim, inclusive tem estudos que mostram, né, os impactos, né, do ruído, que não era o nosso estudo especificamente, mas no diálogo com ele, né, ele disse, isso pode afetar minhas vacas? Olha, tem estudos que mostram que sim. Aí ele ficou desesperado. E ele era um dos representantes que estava chamando, né, um projeto de aerogeradores lá, inclusive para a propriedade dele. Né? Então tem essas coisas aí. Né? Bom, valoração das paisagens, aquilo que eu comentei com vocês, né, nós criamos, né, essa escala aqui, né, de 1 até 5, né, então 1 que seria, vamos dizer assim, os ícones que foram citados, né, as paisagens de identidade das pessoas que foram citadas, né, e os 5, né, 4 e 5 são aquelas extremamente mais valoradas. Né? Então, vocês veem que até aqui a Laguna dos Patos, né, a Lagoa Mirim, a Lagoa Mangueira, enfim, foram colocados, né, como ícones de referência, e outras pontuais, lá os canyons, né, enfim, várias áreas, vocês percebam aí que tem esses pontinhos, né, diversas cores, são, né, então a maioria aí, né, se a gente fosse contar, está entre 3, 4 e 5, né, então ícones realmente de referência. Então, vocês veem toda aquela questão objetiva, né, que é objetiva, qualitativa, né, o nosso interesse era espacializar isso e dar para os colegas, né, do órgão licenciador, olha, aqui estão as paisagens de referência que as pessoas estão, né, se colocando. Então, quando for se propor um parque eólico nessas áreas, que se tenha cuidado, pelo menos, né, de se levar isso em consideração. Né? Não só o órgão licenciador, mas, sobretudo, o empreendedor. Tá? E agora, recentemente, aí é um outro trabalho, né? Eu até pensei em colocar, daí ia ficar muita coisa, mas estamos aqui, né, nessa área, em Quaraí, né? Tem lá o chamado Cerro do Jaral, que é um impacto, né,
de uma cratera, de um meteorito que caiu, isso ainda está se estudando em qual período, enfim, né? Mas está lá, é uma elevação, então é uma superfície extremamente plana, vocês podem botar aí, né, depois na internet, é uma morfologia, né, bem legal, esteticamente, realmente uma morfologia espetacular, né? Jarau, né? Jarau, Jarau, Cerro do Jarau, né? Então, queriam botar um parque eólico do lado do Cerro do Jarau. Né? Bom, aí o órgão ambiental nos chamou. O que a gente pode propor? Bom, aí foi feito todo um trabalho também relativo ao impacto visual de um parque eólico ao lado. Né? Então, se tem toda uma metodologia, né, que foi desenvolvida para um distanciamento, né, ficou a 5 quilômetros, né, e isso foi estudado, enfim, tem metodologias de como estudar essa relação do observador ao objeto, né, que está impactando a sua percepção visual. Né? Então, isso é muito interessante. Né? Então, fomos também chamados, né? E é isso, eu acho que essa é o melhor, né? Para quem pesquisa, né? Essas relações, né? Que a gente pode aplicar, né? A geografia, os nossos métodos de trabalho, eu diria que é a cereja, a, a ameixa, enfim, tudo que a gente quiser colocar em cima do bolo, né? Então, para mim, é um prazer poder dialogar com os colegas da FEPAM, né? E gerar esse tipo de produto. Depois tem, né, o mais detalhe que nós geramos, né? Bom, aqui é só uma síntese para fechar esse, né, já vamos aí, né, a 13h10, né, desse trabalho, quer dizer, em relação às entrevistas, né, então, se as pessoas tinham, né, conhecimento de projetos, 80% delas não tinham, não sabiam a localização dos projetos de parques eólicos, né, então lá em torno de 64% não tinham ideia da dimensão dos aerogeradores, né. O interessante, né, que ainda, né, a maioria é amplamente favorável à instalação, né, devido aos benefícios econômicos, né, diretos e indiretos, e, sobretudo, arrendamento de terras. Então, como eu disse para vocês, toda essa faixa, excetuando aí o litoral norte, são áreas de baixa densidade demográfica, né, e com propriedades rurais, né, diria de média a grande propriedade. Média aqui no Rio Grande do Sul pode colocar aí acima de 500 hectares, tá? Só para você ter uma ideia. Um pouco também, né, aí vamos dizer assim, do sistema aí fundiário, né, das referências de terras aí no oeste de São Paulo, né? Então, para o proprietário rural é uma ótima, né? Tu ter um parque eólico, tu arrendar tuas terras, né? Fica lá só recebendo, né? A geração de energia eólica, então fica lá torcendo para que tenha bastante ventos, né? Esse mês para ele ter uma boa renda no final do mês. Tá? Então, pensam também nessa perspectiva econômica, do benefício econômico. Né? E oportunidade de empregos aí, né, relacionado ao turismo, porque se tornou também, né, a questão da cultura, da geração de energia limpa, a qualidade de vida, né, as melhorias na infraestrutura da cidade, né, porque sempre pode haver compensação frente a esse tipo de empreendimento. Né? Bom, e alguns impactos negativos, né, isso, inclusive, já temos aí alguns problemas, né, isso era só uma previsão e realmente aconteceu, né, de tensão social, muitos dos, vamos dizer assim, trabalhadores que vêm construir, né, participam da construção desses parques eólicos, são mão de obras externas ao Rio Grande do Sul, né, isso é interessante, vem pessoal, brasileiros lá do norte, do nordeste, então isso às vezes, né, há conflitos sociais, né, enfim, né, uma série de um outro tema aí que se abre, né, a origem dessa mão de obra e que vem, né, vem morar por um certo tempo, muitos até ficam depois, criam famílias, enfim, nas comunidades locais, né. E em termos aí de impacto na paisagem, decorrente da instalação, né, em torno de 90%, né, dos entrevistados, né, dizem que esse tipo de empreendimento tem uma baixa, né, um caráter positivo, ainda uma influência muito baixa na paisagem. Né? Então, vocês veem que só estudando a paisagem como categoria de análise, o quanto, né, abriu uma série de janelas, né, referenciadas aí a esse estudo, a esse empreendimento. Tá? Bom, assim, concluindo essa parte, a análise perceptiva, né, muito eficaz como instrumento de aproximação com a população e os agentes locais, isso para nós foi muito importante, né?
dizer, dialogar com as pessoas, fazer o levantamento, né? Porque, de certa forma, nós também levamos a informação de que ali era uma área, né, propícia para a instalação de parques eólicos. Né? Então, isso as pessoas não tinham nenhuma informação. E isso muito é o que falta em relação aos empreendimentos que são instalados de qualquer natureza aqui no Brasil. Né? Quando às vezes vem, cai lá de paraquedas, que vai ter uma usina, que vai ter um parque, que vai ter isso, vai ter aquilo, né? A gente está acostumado com esse tipo de informação, quando chega, começa lá, ó, terraplanagem, o que vai ter aqui? Aqui vai se instalar uma usina, não sei do que, né? Não, para aí, você deveria informar as pessoas, não. Aqui o melhor é não informar, a lógica é essa, né? Não se informa as pessoas, deixa elas reagir. Se elas não reagirem, tudo bem. Se elas reagirem, a gente vê o que faz, né? É muito do que se tem aí pelo Brasil afora, né? Bom, aí o entendimento das pessoas em relação da paisagem está, sobretudo, relacionado aos elementos da natureza. Então, isso nos chamou muito a atenção, né, que ainda para as pessoas, paisagem é a natureza, né, a vegetação, né, são as estruturas, né, geomorfológicas, da forma da paisagem, enfim, né? Então, muito ligado a esses aspectos naturais, ditos assim, ou da natureza, né, enquanto marca. Né, e poucos, né, fazendo a referência ao contexto histórico. Né. Bom, então aqui só para finalizar essa parte, né, e é só um exemplo de um dos mapas, né, então aqui nós fizemos na escala 1 para 25 mil, esse mapa à esquerda aqui de vocês, com a valoração das paisagens de referência, né, então todo esse material, além das entrevistas, enfim, tudo que se levantou, toda a parte estatística que foi feita, né? Então, como eu disse para vocês, nós espacializamos aí, né? Às vezes vamos dizer assim, uma paisagem que tem uma característica linear, né? Como esse trecho aqui do Rio Tainhas, lá no nordeste do estado, né? Os parques, o Parque Nacional dos Aparados da Serra, né? Da Serra Geral, né? O Josafás, enfim, onde existem os canyons, né? Esses dois vales aqui são muito importantes também, são paisagens belíssimas aqui no estado do Rio Grande do Sul, na parte nordeste do estado, né? Onde está sendo mostrado no mapa acima, né? A Lagoa Itapeva, enfim, né? É aquela escala de valoração e também pontuais, né? Então, quando nós entregamos esse material, bom, os colegas da FEPAM disseram, que maravilha, agora a gente tem não só para os parques eólicos, mas qualquer tipo de empreendimento. Né? Eu digo, pois é, então, né, trabalhamos para uma coisa e serviu para outras. Né? Então, aqui só a foto para, né, para quem não conhece, quer vir visitar o Rio Grande do Sul, né? Aqui está uma foto do Taimbezinho aí, né, o famoso Taimbezinho, né? E aqui é o vale, né? Esse aqui é o Rio das Antas, né? Um planalto também que corta na parte mais aqui central do estado, né? Bom, agora vamos para a segunda parte. Eu prometo. Não, tá bom ainda, que isso aí é mais rápido, né? E depois eu dou uma palhinha aí para a Paula no final, né? Para nós não cansarmos muito, porque eu sei que é cansativo, né? Então, os impactos na dinâmica ambiental, vocês veem que eu estou trazendo aqui a ideia de ambiental, né, do Parque Eólico de Tramandaí, porque daí entra essa questão não só da paisagem, mas também do impacto na avifauna. Né? Então, está aqui situado, né, de uma forma grosseira, é claro, né, depois tem mais detalhes desse Parque Eólico de Tramandaí, que é um município litorâneo, né? Aqui então ele foi efetivado em 2014 com 31 unidades geradoras, ou 31 aerogeradores, né? Aqui isso é uma polêmica, lá no projeto inicial, até nós discutimos isso muito com a Paula, né? O projeto inicial apresentou, claro, a área de influência direta é o limite do parque, aqui nesses pontinhos amarelos, vocês veem, né? Já dá para ver nessa imagem aonde o parque foi situado. Para quem conhece aí, né, interpreta a imagem de satélite, fotografia aérea, né, está exatamente sobre um corpo dunário, né, dunas móveis, que depois eu vou tratar disso. E a área de influência indireta, sempre é uma polêmica, tem 10 quilômetros do empreendimento, enfim, aí dentro do oceano, então isso aí eu diria que é uma grande aberração, né, porque uma área, uma metragem como essa não quer dizer nada, né? Então nós traçamos a nossa área de influência indireta, né, a partir de um critério, inclusive um critério de paisagem, né? Tá? Então é só para contextualizar. Bom, então tá aí, é só para ampliando a escala, né?
Então aí uma figura mais ampliada. Nós estamos vindo lá das dunas frontais, então, né, o Oceano Atlântico, né, o nosso litoral aqui, dunas frontais, para quem conhece morfologia ou geomorfologia litorânea, né? Então temos uma linha de restinga, né, de depressão, onde circula essa areia que vai em direção, né? E aí, claro, a pista aqui já se tornou, né, uma ruptura, né, dessa alimentação dessas areias aqui que são levadas para o interior, para as dunas móveis, né? Só para dar uma visibilidade. Então aqui só um esquema para vocês conhecerem um pouco, né? Aí, já que gostam de geomorfologia, não sei se todos, mas enfim, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, vou falar de uma forma bem breve, né? O chamado sistema Laguna Barreiras, né? Que é a formação de todo o nosso litoral. Então, nós temos 4 grandes barreiras, né? E entre essas barreiras, então, lagunas, depressões que se formam, né? Que exatamente demarcam as 4 grandes, né, transgressões e regressões marinhas aqui no nosso litoral. Então, o litoral do Rio Grande do Sul, isso é muito bem demarcado. Então, foram colegas, né, do Centro de Geologia Costeira da nossa universidade, os pioneiros, né, que trabalharam, o professor Tomazelli e o professor Vilvoc, né, então tem vários trabalhos deles, né, depois o professor de Lemburg também, enfim, né, que identificaram esses sistemas barreiras, 4, né, inclusive o primeiro sistema está bem próximo aqui de Porto Alegre, no município de Viamão, né, e aqui nessa área do parque nós temos a barreira 4, que é a barreira atual, né, então está aqui na figura no topo à esquerda, né, essa cor laranja, né, então que são as dunas, né, todo o setor, o cordão de dunas, né, então da chamada época holocênica, né. Depois nós temos uma área de depressão, né, depressão então que a gente chama uma planície lagunar, né, e depois a formação da terceira barreira, né, que também então já estaria interiorizada. Então, de lá para cá, essa barreira 3 estaria, né, demarcada em torno aí de 5.100 anos atrás, né. Então, há 5.100 anos atrás, o Atlântico estaria, né, banhando essas dunas, né, da barreira 3. Né, e atualmente, então, seria uma barreira pleistocênica, né, e a holocênica aqui, né, de 5.000 anos para cá, né? Certo? Bom, nós fizemos então aqui um perfil que está abaixo, tem a imagem então, do litoral, né? Isso está no trabalho da Paula, né? Até a nossa área que nós identificamos, traçamos, né? Como uma área de influência indireta, aqui utilizando tanto referenciais geomorfológicos como dos próprios limites municipais, né? Então, nós, em vez daquela circunferência lá de 10 quilômetros, né, de raio, enfim, né, nós colocamos, né, uma coerência dentro da nossa área de influência indireta. Né. Então, aqui traçamos esse perfil para mostrar a barreira 4, né, depois a planície lagunar, e depois a barreira 3, inclusive com uma depressão, né, e vai interior adentro. Né. Então, para vocês terem uma ideia dessa morfologia. Né. Então, a partir desse esquema aqui, geológico, geomorfológico, de formação de barreiras, né, nós constituímos, aí pelo aspecto geomorfológico, aí da própria dinâmica, da forma, da funcionalidade, das estruturas, né, essa ideia de unidade de paisagem. Né. Então, a nossa primeira unidade de paisagem, né, e a segunda estão relacionadas à barreira 4, né, e a paisagem 4 e 5, né, as unidades 4 e 5 já começam, né, estar em referência à barreira 3, certo? Então está aqui, né, a paisagem UP1, né, praia e linha de praia, esse amarelo bem a leste, cordão de dunas livres, é exatamente, né, sobre esse cordão está aqui, né, essa área achurada é o parque eólico, onde ele foi instalado, né, uma forma bravamente instalada, né, sobre esse cordão de dunas livres, né. A planície lagunar, extensa, inclusive com esse colar de lagos, né, que vão sendo, de lagoas, desculpe, né, que vão sendo, né, que vão ao longo, né, do próprio litoral do Rio Grande do Sul, uma planície arenosa, né, um pouquinho mais elevada, associada então a essa última, o P5, dunas interiores que já estão fixas, né. Então é isso, né? Há 5.000 anos atrás, aproximadamente, o litoral do Rio Grande do Sul, a praia estava aqui, né? E daí para cá a regressão marinha, né? Tá?
Eu acho que fica claro aí os esquemas para mostrar para vocês. Bom, agora eu vou passar rapidamente por cada uma, né? Só para algumas imagens, tá? Então, depois eu sugiro que vocês, se tiverem interesse, peguem lá o trabalho da Paula Tavares, que vai falar daqui a pouco conosco, né? Então, tá lá, a UP1, né? A Unidade de Paisagem 1, praia e linha de praia. Então, vocês veem que os aerogeradores estão bem próximos aqui, né? Mas, na verdade, eles estão na UP2. Então, vocês veem, olha aí, ó. Então, isso aqui, ó, é a questão que eu coloco, né? Que nós nos colocamos, enfim, né? Como é que um parque eólico desse, né, foi liberado. E isso também é um problema lá no nosso Nordeste, tem parques eólicos com as mesmas características, né, sobre dunas, né, que são colocadas como elementos de preservação ambiental e, né, em qualquer discussão que possa ocorrer, está lá no Código, né, Florestal brasileiro, né, que foi até revisto, né, mas está lá, as dunas móveis são um patrimônio ambiental, não podem ser, né, elas têm que ser preservadas, sobretudo no litoral como nosso, né, que muitas destas dunas aí já foram devastadas, né, por várias atividades de mineração, de ocupação ilegal em cima, enfim, né. Então, essa é uma polêmica que está aberta aí, né, para a gente conversar, certo? Então, o P2 é onde está o parque. E aí acontece, né, não só o parque, mas também, né, a expansão de residências, né, entre lá as dunas frontais, que estão antes daqueles pinos, né, que também foram, né, uma exótica que foram plantados aqui, né, para a proteção dessas casas, né, e essa restinga aberta, ou seja, aqui parte das dunas móveis já foram retiradas. E aí está né, o parque eólico sobre as dunas, totalmente ativas, né, que inclusive atingem as estruturas, né, tá aí, né, a dinâmica dos parques eólicos que vão, né, sobre as estruturas dos aerogeradores, né? Então, para vocês verem, né, a tal ponto que, do ponto de vista da mecânica, né, lá nos rotores que giram as hélices, a equipe aqui da Elebrás teve que construir filtros especiais, né, para evitar a entrada de areia, né, porque vocês imaginem areia dentro desses rotores, é o que pode provocar, né? Então já teve vários que pararam em função disso, né, por problemas mecânicos, né. E além disso, né, foram construídos aterros, né, então essa superfície na foto abaixo à direita, né, para os acessos aos aerogeradores e a própria estrutura lá de recepção, enfim, dos técnicos, né, dos depósitos, enfim, né, do parque eólico. Então isso aqui já também são rupturas, né, para o próprio deslocamento dessas dunas móveis, né. Então, e além disso, né, um outro aspecto é o aterramento, né? Quer dizer, se uma duna móvel circula aqui, isso é uma área de depressão, né, de um pequeno lago, né, isso aí já vai ser aterrado em seguida, né? Então, algumas dinâmicas que foram observadas, né, ainda dentro do cordão de dunas livres, né, no trabalho da Paula nós destacamos, né, essa instalação junto ao parque eólico de subhabitações em condições extremamente precárias de infraestrutura, está aí a foto disso tudo, não preciso nem, né, comentar. Isso é uma área imprópria, inclusive do ponto de vista da ocupação humana, mas, né, tudo se faz, tudo pode se fazer, né, segue o baile. Entramos na UP3, então, que é essa grande área em azul, né, é a planície lagunar, né, essa ainda relativamente preservada, pelo menos nesse ponto, né, em outras áreas, sobretudo no litoral norte, tem sido, né, amplamente ocupada aí por condomínios privados, enfim, ao longo dessas planícies lagunares, né, e é o grande nicho, a Paula vai comentar com vocês, é o grande nicho, né, das aves que podem estar sofrendo impactos, e que sofrem impactos nos parques eólicos, né, especialmente nesse aqui de Tramandaí, né. Lá na planície arenosa, né, na cor amarela, aqui mais um pouco, né, uma tonalidade mais escura, né, aí é grande, né, grandes propriedades rurais, né, é o que eu digo, por que os parques não foram localizados aqui, né? Fiquem abertos para a gente dialogar, né? Porque entre aquele ponto e esse aqui não há diferença nenhuma do ponto de vista do potencial eólico, digo para vocês assim com certeza, né? Então, inclusive cultivo, aqui está entrando agora a soja também, né? Lá na planície lagunar entrando o arroz, e assim vamos mudando, né? E aqui a UP5, né? Dunas interiores fixas, então antigas dunas, né?
que já estão fixas, né? Claro que se a gente fizer qualquer tipo de atividade, elas podem ser remobilizadas, né? Mas aqui o proprietário, é uma foto que, né, o pessoal planta aí já, outra exótica, né? É o plantio de eucalipto também nessa faixa costeira, né? Além do pinus, né? Bueno, eu já estou finalizando, né? As vias de acesso e os aerogeradores são considerados como potenciais vetores na transformação da paisagem, com certeza, mostrei para vocês ali nas fotos, né? Sobretudo nesse campo de dunas, né? Também, né, isso gera o desaparecimento de lagoas interdunares, né? Então, só para situar o que são as lagoas, né? Exatamente essas pequenas lagoas que existem entre as dunas, né, nas depressões delas, né? Aqui, inclusive, existia uma, né, que já está seca, enfim, também era um período de... Aí nós fomos no verão, já um período de ressecamento, enfim, né, de estiagem, né? Enfim, em termos de impactos, assim, mais do ponto de vista do interior, né, teriam outros, mas, enfim, eu queria destacar esses dois, tá? Bom, então, 13h30, né, nós tivemos quase que meia hora lá de conversa, eu acho que eu cheguei a 1h15, 1h, enfim, né, 1h30 no total, aí tá bom. Tá, algumas referências, eu vou passar para o João essa apresentação, até para vocês terem essas referências, não há problema nenhum, né? Se for utilizar as fotos, né? E se eu souber, né, eu vou atrás de vocês, todas elas estão, né, todas as bases aqui estão identificadas, né, então eu vou na justiça atrás de vocês, pedir meus direitos autorais, né, a coisa está assim agora, né, tá, então eu vou deixar essa apresentação aqui com o João, né, o professor João Osvaldo, e acredito que é isso, uma palhinha, né, e aí depois eu posso, né, como eu disse para vocês, aqui tem algumas referências, está aqui a dissertação de mestrado da Lucília, né, o artigo também nós produzimos lá na revista do Programa de Pós-Graduação na Federal do Rio de Janeiro, né, agora vai ter também, né, tem o TCC dela também, né, tem o TCC do Alexandre, do Adriano, desculpe, Formiga, né, aqui até tinha que ter destacado, eu vou mudar isso aqui depois, vou destacar o título aqui, né? Depois, o trabalho que talvez aqueles que se interessem pela geologia costeira do Rio Grande do Sul, está aqui, o Tomazelli Vilvoc, né? E essa publicação que nós fizemos lá em 2012, né? E aí tem artigos também nos eventos, no Sinagel, né? No Simpósio Brasileiro de Geografia Física, né? De Geomorfologia, enfim, né? E essa é uma publicação que infelizmente está esgotada, né? Felizmente ou infelizmente, né? Com essa publicação, eu comprei 2 apartamentos, mais 2 carros, enfim, né, nada disso. Mas, enfim, está esgotado, infelizmente. Eu já estou tratando, já há um bom tempo com a editora, para disponibilizar isso ao público em geral, né? O diretor, não, tudo bem, vamos fazer, mas até agora nada. Então, não tem, né, edição impressa nova e também, né, não consigo disponibilizar. Mas se vocês acharem um sebo por aí, vale a pena comprar, né, modéstia à parte, né? É um trabalho que não só traz essa referência do que eu apresentei, mas também, né, demais trabalhos que foram feitos pelos colegas, né, que compõem, né, os diversos autores. Tá bem? Bom, vou interromper aqui o compartilhamento. Voltamos. Beleza, doutor? Estou no tempo aí? Tá, Roberto, está ótimo. Se tu quiser passar a palavra para Paula, ela pode. Isso, pode falar, Paula. Ela consegue botar uma apresentação Pode, lá? tu consegue. Aí tu tem que passar para ela, ou eu passo. Boa tarde a todos, então, e todas. Boa tarde, Paula. Meu nome é Paula, como vocês já sabem. É estranho, assim, pela internet, a gente ainda está se acostumando, né, com essa dinâmica nova.
Agradeço ao professor Verdun e ao professor João Oswaldo pela oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Qualquer dúvida também vocês podem chamar, colocar no chat ali, depois a gente pode conversar. Eu vou colocar a apresentação aqui, então. Deixa eu tentar. Se eu colocar assim, eu consigo. Aparece os slides para vocês ou a minha internet? Sim, está aparecendo aqui. Os slides? Os slides. Aí agora tu... Aí, tá certo? Tá, dá para ver. Tá, Pode. então, como o professor Verdun falou, foi complicado, né, o nosso início, né, e o desenvolvimento do trabalho de uma certa forma, porque eu, como bióloga, não entendia muito a geografia, ele, como geógrafo, também, então a Lucimar nos ajudou nesse meio campo aí, e nosso objetivo era trabalhar a avifauna, né, os impactos na avifauna, relacionando eles, então, com a paisagem, né. Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre a parte que eu mais domino, né, que é a parte de avifauna, os resultados que nós obtivemos na dissertação de mestrado, então. Aqui, então, o que acontece? Nós fizemos um cálculo de similaridade das amostras. Na verdade, nós tínhamos as amostras de aves, né? Trabalhamos com presença ou ausência de espécies de aves na região do parque eólico, do empreendimento e nos arredores, né, no entorno também. Podemos usar a ID e a I, área de influência direta e área de influência indireta, ou então, né, área do empreendimento e área do entorno. Com esses dados, então, né, que nós tínhamos dos estudos de monitoramento do parque, que eles apresentavam a título de condicionante das licenças ambientais, nós tabulamos esses dados todos, então, e calculamos a similaridade entre as amostras, né? No caso, o interesse era ver se havia variado a comunidade de ave e fauna antes e após o parque ser instalado. O que acontece? Esse índice de similaridade, ele varia de 0 a 1, sendo um mais similar, né, Jacquard o nome. Ele é feito pelo software Estimate. E sendo 0, então, menos similar, né? Nós consideramos valores acima de 0,5 como uma certa similaridade, então os resultados estão aqui, nessas tabelas, né? Aqui, para os dados mensais, nós tivemos o máximo de similaridade entre as amostragens de novembro de 2017 e fevereiro de 2018, né, que foi 1. Se nós compararmos, então, e foi esse o interesse, né? Os estudos realizados antes do parque eólico ser instalado e após a instalação, nós não temos similaridade. O que acontece nessa tabela aqui, vocês veem meu cursor, né? Entre julho de 2007 e setembro de 2019, né, comparando essas duas ocasiões amostrais, né, 30 espécies foram compartilhadas, né? Porém, o índice de Jacquard, que é a similaridade, foi de 0,3. Então, é um índice abaixo de 0,5, que foi o que nós consideramos como similar. E todos aqui para baixo, da mesma forma, estão abaixo desses números, né? Então, isso significa que realmente houve uma alteração entre antes do parque e após a instalação do parque na comunidade de avifauna. Comparando dados anuais também, a gente tem aqui, porque até então eram dados mensais, né? Dados anuais, 2017, 2018, a similaridade também foi acima de 0,6, campanhas mais similares, então, ambas na operação do parque, né? E aqui, se nós considerarmos antes da operação e após a operação, temos um índice de similaridade entre esses 2 anos aqui, que foi 2005 e 2019. De 0,48, que é quase similar, assim, né? Ficou ali no limite, né?
mas, de qualquer forma, não invalida o nosso resultado de que não são similares as amostras. Então, o que nós concluímos nessa parte é que, sim, houve alterações na comunidade avifaunística no Parque Eólico Tramandaí, após a instalação dele, né? Quanto à mortalidade, então, de aves por colisão, né? Porque acho que o pessoal mais ou menos consegue... com certeza vocês imaginam que, para a parte biótica, o maior impacto de parques eólicos é a colisão de aves, né? O mais visível, o mais claro, que nós temos maior controle, digamos assim, de entender e de verificar, né? O que nós verificamos nesse parque, também com esses dados de monitoramento ambiental, foram mortalidades maiores nesses aerogeradores mais externos à poligonal, né? Nós vemos aqui, então, que mais na periferia foram a maior quantidade de carcaças encontradas de aves, né? Então ele fica bem claro, porque mais do que 50% da mortalidade está nesses aerogeradores aqui da parte externa. Outra coisa que chamou a atenção também da gente foi o número de carcaças não identificadas, que foi cerca de 25%, também é um número alto, né? Embora as campanhas sejam mensais, lá não está sendo suficiente para identificarem, né? Então, fora isso, se tem carcaças que não são identificadas porque são penas ou são já bem decompostas, várias outras ainda não se registra também, né? Então, aqui também nós fizemos uma relação entre a avifauna e a paisagem, que era um dos objetivos. Então, assim, aquelas 5 unidades de paisagem, nós avaliamos a cobertura e uso da terra nelas, né? Então, nós verificamos, nós fizemos uma análise de 3 anos, que foi 2005, antes do Parque Eólico estar instalado, 2011, que foi o primeiro ano de operação, e 2018, então, que já é a operação plena do empreendimento, né? Nós verificamos, entre esses 3 anos, uma diminuição na área da formação florestal, formação campestre e agricultura. Por outro lado, um aumento significativo na área da silvicultura, áreas úmidas, infraestrutura urbana. Praias e dunas e lago oceano é uma questão mais, talvez por épocas do ano das imagens e tal. Então, o que acontece? Desta mesma forma, o número de espécies em 2005, considerando a ID, que é a área do parque, e o entorno, foi 159, que os monitoramentos apontaram. Só considerando a área do parque, 48 espécies. Esse número diminuiu para 22 e 23 em 2011 e 2018. Então, é bem claro aqui que teve uma variação populacional importante, né? Várias famílias presentes na área não são mais encontradas na operação do parque eólico, né? Várias ordens, aqui também não vou entrar em detalhes com vocês, porque é difícil até para os biólogos, quanto muito para os geógrafos entender essas nomenclaturas, mas o que a gente pode observar, assim, é que a representatividade das famílias que diminuiu, né, as famílias que tiveram representatividade mais diminuída, elas principalmente têm o ciclo de vida delas ligado ao sistema hídrico, né? Então, também tem essa questão da formação florestal, formação campestre, silvicultura, né? Essa dinâmica que acontece, com as áreas úmidas ali, principalmente, né? Que afeta a questão das aves, né? Então, aqui também os índices de similaridade nesses 3 anos, né? A gente vê que são bem baixos, né? 2005, 2011. E aqui um pouquinho, bem rapidinho, eu vou falar sobre as narrativas dos entrevistados do Parque Eólico, quanto às transformações na paisagem, na avifauna. Como um plus, nós fizemos algumas entrevistas sem uma vontade de uma análise estatística mais acurada. Nós fizemos entrevistas com pessoas chaves, na verdade, da comunidade, assim, que poderiam nos dar algumas informações relevantes para compreender a área de uma forma bem geral, assim, sem se prender a estatística, sem se prender a uma metodologia muito acurada para isso. Foi para facilitar o nosso entendimento, né?
E pontos positivos e negativos, né, eles foram basicamente esses 4 positivos, que é a geração de energia limpa, uma beleza que alguns enxergam o parque eólico como uma coisa bonita, né, bela, auxílio que eles prestam à escola e estudantes, e criação de postos de trabalho, que está com uma interrogação aqui, porque resta dúbio essa informação deles, porque eles não sabem se esses postos de trabalho voltam para a comunidade ou não, ou se são pessoas de fora que trabalham lá, né? E com pontos negativos, alguns reclamam do barulho das pás, o fato da energia não retornar para a comunidade, pelo menos como um desconto na fatura e tal, e essa questão do efeito de barreira, colisão, né, de aves, né. Também foi citada a construção irregular e o manejo de dunas no parque, que a gente verificou até em vistoria lá em visita na área, que é importante, eles manejam bastante as dunas lá, porque elas invadem, digamos assim, né, o espaço dos acessos, eles têm que tirar. Então, quanto às aves aqui, alguns falaram que tinha poucas aves, outros que tinha algumas, uma grande quantidade de marrecas, quero-queros, né, que elas migram em direção à lagoa, né, outros falam que sabem que existe morte, mas que isso não é muito importante, né, e quanto à paisagem para eles, né, alguns acham bonitos os aerogeradores na paisagem, porque tem as luzes vermelhas que piscam, né, outros falam do aumento da densidade de moradias como um fator que atrapalha, né, e basicamente como paisagens de referência citadas foram como identidade da população, dos entrevistados, né, foram as áreas de dunas e a mata de restinga, que são o que eles acham mais bonito lá, então, né, que eles têm como identidade deles na paisagem. Então, como conclusão, a gente teve um aumento na área pela silvicultura, moradias também, e diminuição de áreas florestais e campestres, também a diminuição, então, das aves, né? As campanhas mais similares são aquelas que são mais próximas temporalmente, né? Então, e essa questão que eu já tinha comentado da mortalidade de aves por colisão, que é mais na parte exterior, e muitas carcaças são identificadas. E, né, finalizando, a maior parte dos entrevistados acha, então, o empreendimento uma questão, um ponto positivo do local, por atrair turistas, por ser bonito, né? Então, pela bibliografia, a gente percebe que, para vários moradores de parque eólico, vários moradores, aliás, de locais próximos a parques eólicos, eles são acontecimentos favoráveis ao município, porque eles se sentem pertencentes, né, naquela nova paisagem que está, digamos assim, ligada às necessidades do planeta, a uma forma de modernidade, né, em forma de energia limpa, né, como vários dizem assim, né. E aí, para a gente pensar, né, para o final, esse trabalho, nosso encaminhamento para ele era embasar a definição, então, de bases metodológicas para análise de impactos ambientais em parques eólicos e em outras atividades também, né, usando a paisagem, então, como uma categoria de análise, e para a gente pensar um pouco, todas as atividades geram menos impactos, e a questão é que a gente precisa ter conhecimento deles todos para poder diminuir esses impactos e lidar com eles de uma forma que a gente consiga, né, então, digamos assim, mitigar da melhor forma, né? Qualquer atividade vai ter impacto, não importa se disserem que a solar é boa, que energia eólica, que sempre vai ter um impacto. Então, a gente precisa ter o conhecimento para diminuir esse impacto da forma mais eficiente possível, assim. Algumas bibliografias que eu usei na apresentação aqui, que são várias. Obrigada. Acho que eu vou tentar sair aqui. Então. Paula, obrigado. Roberto, tu quer concluir essa parte, então? Que depois aí nós vamos abrir para as perguntas. Sim, só tenho a agradecer a Paula. Muito obrigado, Paulo, foi ótimo. Eu que agradeço vocês. Desculpa o nervosismo, ainda estou aprendendo.
Bem, pessoal, então, vamos abrir, então, para uma rodada de perguntas. Deixa eu olhar aqui no chat. Vamos abrir para uma rodada de perguntas. A Lidiane, o João, vamos abrir para 4 perguntas. Vamos fazer blocos de 4. Então, Lidiane, começando contigo, depois o João, tem o Ricardo. Vamos lá, Lidiane. Olá, boa tarde a todos, a todas. Muito obrigada, Paula, muito obrigada, Roberto, né? Está sendo uma tarde muito proveitosa, agradeço a fala de vocês. Gostaria de dizer que... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. É que eu estou falando aqui, ninguém está ouvindo. Sim. Que eu sou uma grande simpatizante dessa abordagem da percepção ambiental. Eu gosto muito dessas combinações da geografia humanista, talvez da geografia cultural, os estudos ambientais. Acho que se a gente elevar a nossa imaginação, a gente tem temas aí em combinações teológicas de infinito, né? Bom, uma das coisas que eu tenho observado muito nesses estudos e que é uma crítica recorrente é que talvez essa forma de abordagem tenha um esvaziamento crítico. Não necessariamente que eu concorde, não concordo, mas é uma crítica recorrente aos estudos de percepção ambiental. E eu gostaria de saber, então, como que vocês veem os estudos de percepção, como que eles podem ser combinados com o estudo de injustiça ambiental, se vocês conseguem ver uma ponte, e é isso. Entendeu? Obrigado, Lidiane. João? Oi, boa tarde. Me ouvem bem? Sim, João. Obrigado, professor Roberto Verdun e professora Paula. Me chamou a atenção essa abordagem de hoje, porque eu lembrei do Enamped do ano passado, em que caiu no mesmo grupo de trabalho que eu estava, o trabalho de uma doutora formada na Unicamp, cujo título é Acumulação por Despossessão, a privatização dos ventos para a produção de energia eólica no semiárido nordestino. É uma professora do Instituto Federal de São Paulo, chamada Mariana Traude, e ela trata dessa questão da energia eólica por um viés, por uma perspectiva territorial, né? E algumas das questões que eu levantei, não é necessariamente uma pergunta, mas é mais um comentário em relação a aquilo que está por detrás dessa questão da energia eólica, porque ela é muito focada numa relação de propriedade da terra, né? Então, o que acontece? A energia eólica, ela tem não existe, da mesma forma como existe uma legislação em relação à água no Brasil, não existe em relação ao vento. Então, teoricamente, o dono do vento é o dono daquele terreno por onde ele passa por cima, né? Então, nesse caso, a gente teria um descolamento muito grande do domínio do Estado em relação à energia eólica. E isso ficaria muito em relação mais à questão da concentração fundiária. E a outra questão é que nós temos, né, quando se trata da energia eólica, a gente tem, ao mesmo tempo, uma baixa biodiversidade, porque os campos eólicos, existe uma pressão muito forte para que não se tenha nada nos campos eólicos, embora não tenha nada que proíba, né? Mas geralmente não há nada, não existe nenhuma outra coisa a não ser nada, né? Apenas as torres. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma baixa biodiversidade e a gente tem uma alta concentração fundiária. Aí, no caso, o professor Verdun, ele fez uma crítica dizendo por que os parques eólicos, então, não entram aqui, né, se referindo às grandes propriedades. Aí eu deixo um comentário de que é o seguinte: a entrada da energia eólica nas grandes propriedades, elas não estariam, de alguma certa forma, legitimando uma pseudo-produtividade de um terreno que nada produz num estado em que a gente já tem tanto problema relacionado, por exemplo, à questão da concentração fundiária, né? É isso. Obrigado, professor. Obrigado, professora. Obrigado, João. Ricardo? Boa tarde a todos. Então, eu queria fazer uma contribuição também, aqui mais na questão das abordagens metodológicas, quando o professor Verdun disse da gente analisar, né, as paisagens, que é uma categoria que foi um pouco deixada de lado, principalmente pela geografia crítica.
eu, né, trabalho já com campesinato com territórios desde a graduação, e eu sinto bastante necessidade disso. E eu quero ir ao encontro dessa contribuição, né, para a gente quebrar um pouco da ruptura da velha dicotomia entre a geografia física e a geografia humana, entender um pouco mais como que a gente pode fazer, né, esse casamento. Porque, por exemplo, quando eu trabalho as questões das territorialidades camponesas, a qualidade do solo, o tipo dos solos, está totalmente ligada à obtenção de renda diferencial. Então, eu não posso desassociar, né, a paisagem, eu não posso desassociar o quadro natural de toda a questão social. Infelizmente, a gente vê numa ortodoxia muito forte em alguns estudos que você praticamente pensa ou o quadro natural sozinho, sem o ser humano, ou você pensa ali, né, em todo o complexo social, econômico que ali existe, como se sobrevoasse no nada, sem pensar na base. E eu acho que é muito importante a gente pensar numa geografia a qual una, né, esses conceitos. Tudo bem que sempre vai acabar, né, nós vamos nos debruçar num objeto de estudo e numa interpretação um pouco mais profunda numa abordagem, mas eu acho que essa associação é muito importante. Eu queria fazer essa contribuição. É isso. Obrigado, professores. Roberto, Paula, vocês, bem, eu abri um bloco para 3, ninguém se inscreveu, então vocês podem ir respondendo aí, está aberto enquanto vocês vão respondendo para outro bloco. A Paula quer se aventurar ou Oi, eu? Eu me sinto à vontade em responder o João. Os demais fogem um pouco da minha alçada. João, a questão da biodiversidade, eu vou te falar aqui pelo estado que eu tenho experiência, tá? Eu trabalho no licenciamento ambiental de parques eólicos aqui. Não falo pela instituição, por favor, gente. Que agora a gente não pode mais falar pela instituição, né? Deixa bem claro que é pessoal, né? Mas assim, olha, a biodiversidade aqui no estado ela é muito alta, assim, em questão, porque o que acontece? Nós temos o Pampa, né? Que são os campos aqui, os nossos campos, eles são muito férteis, eles têm bastante utilização por pecuária, agricultura. Então, assim, olha, no estado o que acontece, os parques eólicos normalmente onde eles ocupam são locais que se mantém a produtividade da terra. Tá? Por exemplo, assim, principalmente, tá? Na parte mais sul do estado, bem ao sul ali, mais fronteira com o Uruguai, questão de arroz, né, risicultura. Tem muito forte plantação de arroz ali, e os parques eólicos, a maioria, porque onde tem arroz são locais mais próximos da água, né, da dinâmica hídrica ali, onde tem mais disponibilidade hídrica, e também, ou seja, no litoral, que é onde tem mais vento, né, aqui pra gente, no litoral, óbvio, onde tem mais vento. Então, os parques eólicos se localizam nesses locais onde já existem essa importante utilização. E ao contrário do que, claro, são regiões diferentes, eu tenho um pouco de dificuldade para entender, eu assumo que eu não conheço o país inteiro tão bem quanto vocês, né, que tem mais essa visão de um todo, né, sabe que o biólogo é um pouco mais, eu tento abrir um pouco mais a mente, mas às vezes, né, e aqui ao contrário, a concentração fundiária é baixa nesses locais, porque são grandes latifúndios, são locais que um proprietário é dono de, sei lá, 10, 20 mil hectares, então, assim, às vezes tem um parque eólico com muitos aerogeradores que é em 2 propriedades, e que os 2 são irmãos ainda, porque a terra era do pai deles, né, então, assim, essa questão. Tem uma questão importante econômica por trás, porque as pessoas, claro que elas querem que tenha parque eólico na terra delas, né, porque gera uma renda legal, né, imagina 3, 4 aerogeradores ali, o cara se aposenta, né, a maioria das pessoas, né, então, só que aqui o que acontece é isso, como quem tem terra aqui normalmente é quem tem muita terra, né, e quem tem pouca terra, normalmente está longe desses locais onde são os mais procurados pela energia eólica, né, infelizmente, né, porque seria muito melhor se pudesse colocar naquele que tem menos, né? Só que a produtividade aqui, ela é alta embaixo também, assim, dos zeros.
e nós até a gente coloca um raio um pouco para não ter arroz ali na base, para poder ver até as carcaças de aves, né? Mas isso é uma outra questão, uma outra discussão, que alguns parques não têm arroz, outros já têm arroz até a base, então a perda de produtividade é muito pouca aqui no estado. Tá? Isso que eu me aventuro a falar, assim. O resto deixa o professor Verdun, que ele sabe mais. Bom, vamos ver se eu sei mais, então. Vamos ver. Bom, eu acho que podemos pegar esse gancho aí já que tu começasse pelo João, né? Com certeza, né? Foi uma ótima reflexão, né? É o que eu disse, né? Aqui, em 1 hora e meia, a gente tratar de todos esses aspectos. Dei umas palhinhas, olha, isso aí está, né, centralizado em áreas, né, de latifúndios, né? Então, assim, nós temos condições, vamos falar assim, bem distintas entre o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e o que está acontecendo, por exemplo, em várias áreas de parques eólicos no Nordeste, sobretudo, né? Então, lá, o que está acontecendo? Até tive, né, como eu disse, tenho contato lá com a professora Adriane Goraieb, né? Vocês podem até depois buscar os trabalhos que eles estão desenvolvendo lá, o grupo deles, né? E lá a situação são, sobretudo, em áreas consideradas devolutas, né? Ou áreas de antiga, vamos dizer assim, de antiga ocupação de chamadas comunidades, vamos botar assim, genericamente tradicionais, né? Então, essa é a forma, estrategicamente, né? Por isso que eu digo, eu não tratei né, vamos pensar assim numa geopolítica, né? De como as coisas estão ocorrendo, né? Mas a gente poderia se aprofundar nisso também, né? Então, os parques eólicos servem para regularização de áreas do ponto de vista de título de propriedade, né? Como são áreas devolutas ou áreas, né, que não têm uma titularidade efetiva, registrada, então o empreendedor, e muitas vezes ele, empreendedor estrangeiro, vai lá, né, com, né, o aval do dito Estado, né, e regulariza a área como sendo da sua propriedade. Aí não vai criar um arrendamento numa área que não tem título de propriedade. Ou ele recebe uma concessão de Estado, ou ele regulariza como sendo uma propriedade dele. Né? Então, essa é uma situação, né, que está ocorrendo muito no Nordeste, né, da efetivação dos parques eólicos como um caminho para a regularização de áreas, né, sobretudo pelos entes privados ligados à geração de energia eólica. Né? Então, vocês podem até ler o trabalho delas, lá, enfim, deles, lá, da Adriane, né, e vocês vão perceber isso. Eu até visitei lá com ela 2 áreas, né, de comunidades ribeirinhas, que foram, inclusive, né, de certa forma, retirados dos seus acessos. É um problema sério, os acessos das comunidades ao mar, acesso de pescador, enfim, outros, né? Tem vários materiais aí já na internet disponíveis colocando esses principais problemas, né, de privatização de áreas, cercamento de áreas pelos parques eólicos, né? E, às vezes, confinamento ou até retirada dessas populações aí tradicionais, né? Aqui no Rio Grande do Sul, não. A Paula até já comentou, eu também, né, falei de uma forma, né? São áreas que têm, né, o título de propriedade regularizado, e aí concordo, né? São áreas de média e grande propriedade, como eu citei, tá? Então, nenhum parque eólico, nenhuma empresa vai se instalar, né, numa área de 10, 15, 20 ou 100 hectares, né? Não, tem que ser grandes propriedades. Então, com certeza, ela reforça, né, essa lógica de concentração de terras, né? E, inclusive, justifica áreas, propriedades que estão lá, vamos dizer, no limite, né, do uso mínimo dessa propriedade para outros tipos de atividades agrícolas, né, do tipo a pecuária, né? Então, aqui tem propriedades que quase que botam obrigatoriamente lá o rebanho né, na área para dizer que não está, né, uma propriedade, enfim, sem uso, né, ou com baixo uso efetivo do ponto de vista da produção, né, porque isso, inclusive, é motivo de, enfim, de resgate pelo próprio Estado do interesse social dessa área. Então, os proprietários mantêm, né, suas atividades no mínimo, né, e, claro, daí os parques eólicos, né, são uma grande opção, né, para confirmar, inclusive, essa utilidade da propriedade ou das médias e grandes propriedades dentro do contexto, né, econômico, né. A tal ponto, assim, ó, que tem demandas
pelo menos eu tinha informação, a Paula pode atualizar isso, mas assim, tem demanda de mais de 100, talvez 150 projetos de parques eólicos que estão lá em avaliação, ou pelo menos um pedido de avaliação na FEPAM, né? E se a gente for ver, são normalmente proprietários rurais que veem o parque eólico como, né, uma grande renda e a efetivação de uso da sua propriedade. Tá? Então, essas lógicas, tá? Eu, assim, pessoalmente, não estudei isso, né, de uma forma profunda, porque daí também aos limites da minha cabeça, mas é um tema a ser estudado, mas tenho acompanhado, né, do que eu leio, assim, né, mas não tenho escrito, né, produzido nada nesse sentido, mas está aí, tá, né, é um tema realmente quente aí para ser trabalhado, né. Bom, os donos do vento, é isso aí, eu acho que é um bom termo aí, quem são os donos do vento? Na verdade, associa, né, a questão fundiária com né, a energia que está passando em cima dessas propriedades. Né? Bom, a questão da injustiça ambiental, né, Lidiane, eu acho que tem todo um trabalho a ser feito do ponto de vista da percepção, porque a percepção é uma base dos instrumentos que a gente pode utilizar, como nós utilizamos também para fazer, né, a aplicação de outros métodos que reforcem a nossa metodologia e os nossos resultados. Né? Então, a injustiça ambiental, ela tem sido estudada, sobretudo para as ditas comunidades aí, periféricas, marginais, enfim, que estão em situações de penúria, né, socioeconômica, né, e, sobretudo, aquelas que estão localizadas nas ditas áreas de sacrifício. Né. O Axelrad é um que trabalha, o Henri Axelrad é um que trabalha muito, né, e outros, né, mas ele é uma grande referência, né, nesse termo das áreas de sacrifício. Né. Inclusive, nós utilizamos, né, dentro de um outro trabalho aí, o João conhece bem isso aí, a questão dos aterros, né, os lixões, aterros sanitários, aterros controlados, enfim, né, toda uma comunidade que se situa no entorno disso, né. Então, aqui nós trabalhamos aqui no município de Gravataí, um município aqui da região metropolitana, né, que a área não poderia ser a área de sacrifício mais, assim, característica, porque tu tinha, assim, primeiro o lixão, e que iniciou numa propriedade privada, né, e aí em acordos entre, né, enfim, né, acordos entre os gestores municipais com o proprietário privado, não, pode depositar o lixo aqui na minha propriedade, vocês me pagando, né, tudo bem, né, vai depositando, né. Então, aí se tornou um volume a tal ponto que eles tiveram que, vamos dizer assim, recuperar essa área, né. Só que no entorno dessa área, tinham sítios, no entorno dessa área se instalaram pessoas que viviam do lixão, né, que faziam coleta lá internamente, né, e para ajudar mais ainda, tem uma pedreira, tem uma extração de arenito botucatu, que vocês conhecem aí de São Paulo, ali também na área. Então, assim, realmente é um inferno, né, um inferno astral, né. Então, nós utilizamos a metodologia de percepção exatamente para ver quais eram, né, as bases de manifestação, de reconhecimento dessas pessoas que estão ali nas mais diversas situações, né, para a gente mapear os principais problemas, né, de impactos e ver quem são os agentes que trabalham dentro dessa perspectiva. Então, essa metodologia de percepção nos dá muita base para a identificação desses agentes, né, e ela se torna um instrumento extremamente crítico, né, sobretudo nessas áreas, né, que são, né, consideradas áreas de sacrifício, que, né, com certeza, em São Paulo deve ter milhares aí, né, áreas que são, né, colocadas como designadas como áreas de sacrifício, que ali a gente deposita tudo, né, e outras, né, a gente deixa fora desse contexto aí, né. Então, dentro da perspectiva da injustiça ambiental, a percepção é muito válida enquanto método, né. Bom, e aí, lá trazendo a reflexão do Ricardo, às vezes, né, até nas apresentações, o geógrafo físico, o Roberto trabalha com geomorfologia, eu digo, não, eu sou geógrafo, eu já rompi essa dialética, felizmente, né, já no meu processo de formação lá na graduação. Quando eu fui fazer o mestrado, doutorado, só vocês querem abram lá o meu currículo só para ver o meu perfil. Não, ele o que ele é? Eu sou geógrafo, né, então isso aí já ultrapassei isso, né. E aí a tua reflexão também ela é muito pertinente, né? Porque isso a gente sempre
eu chamo a atenção que a categoria de análise território, ali, por exemplo, nós fizemos um jogo entre duas categorias de análise. O ambiental, porque nós inserimos nessa perspectiva da Paula, né, como sendo, né, uma relação entre natureza e sociedade, a intervenção da sociedade com a construção de um parque eólico nas dinâmicas das árvores. Então, para nós, isso é um prato cheio para trabalhar com a categoria de análise ambiental, ou do ambiente, né, entendendo o ambiente como sociedade e natureza, né, e a paisagem, né, do ponto de vista de outros aspectos relacionados aí à própria Constituição, aonde está esse parque eólico, e aí que nos gerou essas unidades de paisagem que nós pudemos cruzar, né, com os levantamentos de uso que foram feitos, né. Então, o que nós fizemos? Nós dialogamos duas categorias de análise. Para nós é muito claro, assim, né, o que é ambiente e o que é paisagem. Não são sinônimos. Então, isso eu sempre friso, né. Não vão ficar, o paisagem, agora eu vou usar ambiental, ambiente, ou ambiental, achando que é sinônimo, ou meio físico, e assim a gente vai fazendo derivações. Não. Esse rigor conceitual a gente tem que ter claro, né? Tanto para nós como para quem vai nos ler, né? Então isso é fundamental. Então eu não misturo ambiente com paisagem, muito menos território, né? Não pode dizer que território é sinônimo de paisagem, não. E aí também o território, né, ele dialoga claramente com a paisagem também, né? Vocês viram ali onde é que está, né? Quer dizer, existe toda uma territorialidade que foi efetivada sobre dunas, né? Uma coisa completamente esdrúxula, né? Aquele parque eólico, né? E aí teve interferências políticas que a gente, né? Enfim, né? Inclusive no âmbito federal para que esse parque se efetivasse ali, né? Com certeza pressões lá no órgão licenciador, né, porque do ponto de vista legal, vamos dizer assim, um parque como esse não poderia. Por que não botar 100 metros, né, 200 metros adentro? Porque eu disse, aqui essa área seria muito mais propícia do ponto de vista da paisagem do que lá sobre as dunas. Tá? Então, áreas tem, não falta áreas para instalar, mas por que ali? Então, é uma questão de territorialidade, né, de influência, né, política sobre o território. E aí já é um outro trabalho, né? Até um outro, só para finalizar, né, temos contato com um outro parque eólico, também está dentro de uma propriedade privada, né, da Honda, né, são seis aerogeradores, só 6, né? 9, não, 10 não, são 9, eu acho. 10 agora? Ampliou? 10? Eles estão ampliando, fizeram 10º agora. Estão fazendo, né? Eram 6, aí ele estava. Tinha um projeto para ampliar. Não, tinha uma ampliação de 1, mas eram 9 e ficou 10, se não me engano. Isso, então tá. Eram 9, então tá. Obrigado, Paulo. Então eram 9 aerogeradores, né? E esse proprietário, né, não do aerogerador, mas só para você ter uma ideia, esse parque eólico alimenta totalmente a indústria da Honda em Sumaré. Toda a energia ela é suficiente e é gerada aqui, né? Claro que é equivalente, é jogado na rede, não é que vai a Sumaré, mas o que ela gera de energia equivale, né, à Honda da unidade de Sumaré, o que ela gasta de energia diária, né? E ele me falando assim, aquele parque eólico lá de Tramandaí é uma brincadeira, quer dizer, eles passaram por todo um processo, né, de regramento, da localização da área, né? Aí disse, o senhor vê como é que, né? Mas daí a gente vai entender por quê, né? O fulano de tal, papapá, né? Aí tem o peso político, aí vai lá, instala, né? E sei lá, em 6 meses ele consegue a licença dele. Então, assim, tem todo um regramento também que acontece, vamos dizer, fora, um desregramento que acontece fora, né? Dos âmbitos de procedimento, né? Que aí estão aí numa perspectiva, né? De uma análise até da geopolítica que se efetiva no território. Né? Então, para mostrar que território, paisagem, ambiente, a gente pode fazer esse diálogo sem problemas, tendo clareza do que cada uma categoria representa e o potencial dela para fazer esse diálogo. Bueno, muito bom, Roberto. Paula, tem mais 2 perguntas para a gente encerrar, que senão nós vamos até às 5 horas da tarde aqui. Mais 2 a gente encerra. Tudo bem, Roberto, Paula? A Fernanda pergunta, boa tarde, quais são as empresas envolvidas na produção de energia eólica? Estas atuam também em outros ramos da economia?
E o Matheus, ele se inscreveu para fazer uma pergunta. Aí, pessoal, nós encerramos com as duas perguntas, tá bom? Matheus, pode fazer a tua pergunta. Boa tarde, professor. Na verdade, a minha pergunta acabou sendo, em partes, contemplada pela fala do professor Roberto Verdun, mas, primeiramente, parabenizar o debate, né? E, mesmo assim, vou fazê-la. Eu gostaria que o professor falasse, né, um pouco mais quais são as relações entre o campo e a cidade e seus desdobramentos, tendo os aerogeradores como elementos estruturantes não só da paisagem, mas também do território do Rio Grande do Sul, abordando, né, como isso se rebate numa perspectiva futura a curto, médio e longo prazo. Era isso. Obrigado. Ok, Matheus, obrigado. Paula, talvez tu, em relação às empresas, aí tu talvez tenha um conhecimento. Posso falar? Que chega aí pra ti, né? Sim, só para deixar claro que eu não estava na época da licença do Tramandaí, tá? Eu não era da FEPAM ainda, então não me culpem, a culpa não é minha. Não é culpa de ninguém, é o processo. É o sistema. O sistema, coitado do sistema, é culpado de tudo. Eu trabalho faz 3 anos na FEPAM, então foi bem depois. Foi bem antes. O do sistema, coitado, ele apanha de tudo que é lado. Coitado. Fernanda, assim, ó, então, varia muito, tá? Tem, que nem o professor Roberto falou, a Honda, que ela é uma empresa que ela fabrica carros, motos, né? E eles têm, então, aqui o parque eólico, que tem 10 aerogeradores atualmente, eles ampliaram agora mais um, devem estar finalizando as obras, que é para abastecer a fábrica deles mesmo, né? Então, como o professor falou, a energia ela é inserida no sistema, né? No SIM, que é o Sistema Interligado Nacional, e desconta da fatura lá de Sumaré, né? E de outros locais também que venham a ter indústrias. Na verdade, eles ampliaram porque eles querem ampliar a fábrica, né? E ter uma unidade nova, alguma coisa do estilo. Tem outras empresas, porque assim, normalmente a gente lida com os empreendedores no momento do licenciamento ambiental, a gente chama de empreendedores, mas eles não são os caras que têm o dinheiro para investir, tá? Eles são pessoas jurídicas que se formam. É bem complicado até de explicar, porque é difícil até para eu entender, assim. Eles se formam meio que como corretores de licença, tá? Eles fazem um projeto, como um arquiteto, digamos assim, um arquiteto de parques eólicos, talvez. Aí eles pedem licença ambiental e depois eles vendem aquela licença, aquele projeto junto. Então, assim, normalmente, aí tem várias empresas, tem essa EDP, que é de Tramandaí, que é uma empresa de Portugal, né, ela é energia de Portugal, que ela tem vários parques eólicos, tem energia solar também, hidrelétricas. Nós temos um parque que está em construção, que é da empresa aqui estadual de energia elétrica, né, que é da CE, que é um órgão, até então, são servidores públicos, né, é uma empresa pública, né, e tem várias outras pessoas de fora que esse esquema, assim, eu vou lá, eu tenho dinheiro para investir, eu faço um projeto, né, ganho uma licença, né, apresento a documentação e tal, e vendo essa licença com esse meu projeto para um investidor de fora. Então, vem gente da China, Então, e normalmente, assim, olha, a gente não sabe muito bem a origem, porque o nome dos empreendedores é assim, ó, por exemplo, eu estou licenciando agora um parque eólico que se chama Vitória, tá? O nome do empreendimento é Energia Eólica Vitória. O nome do empreendedor, aliás, Energia Eólica Vitória. Eles formam uma... eu não entendo muito bem essa parte regimentar, assim, mas eles formam uma empresa, digamos assim, que é só o parque. Então, eu não sei nem quem está por trás, às vezes, sabe? Não é bem um consórcio, Douglas, tem um outro nome que eu não me lembro agora. Mas eles formam tipo um consórcio, digamos assim. Eles formam... O parque é a empresa, né? Ao invés de ser Honda, é o parque fulano de tal. Então, é aquele parque que é uma empresa. Então, eu não sei quem é o investidor por fora, às vezes.
Mas normalmente é isso, são empresas daqui, do Brasil, que fazem um projeto, vendem esse projeto e essa licença junto, né, para investidores. Ou então, né, tem a questão dos leilões também, né? Esses investidores, eles podem ter o dinheiro, ou eles podem entrar em leilão. Então, é tudo isso, é uma coisa meio... não sei se bem um investidor oculto, talvez até tenha Mas o CNPJ deles diz assim, ó, tipo, usina eólica Vitória 4, que é esse que eu tô agora, entendeu? Tem coisas da Eletrosul também, tem várias empresas, né? Então, não necessariamente elas são só de energia eólica. Normalmente elas têm outras atividades também econômicas junto. Eu não sei se é difícil, eu acho que não fica muito claro, mas porque é confuso mesmo, tá, Fernando? Desculpa a confusão, mas é que a coisa é complicada. Roberto. Para o Matheus, já estávamos dialogando. Eu queria ver se eu entendi, mas colocou mais uma relação entre o urbano e o rural relacionado aos aerogeradores, né? Entendi assim, se eu não entendi, depois ele pode... mas eu diria assim, ó, dentro do contexto, até o que a gente apresentou, e a Paula também, né, o que ela já comentou dentro do trabalho que nós fizemos e que a gente tem visto, tanto nas perspectivas do espaço urbano como no rural, os parques eólicos são vistos como, né, ainda, né, empreendimentos de grande valor e extremamente positivos, né, a tal ponto que se faz todo um trabalho, né, o próprio município de Osório, o símbolo do município de Osório é um catavento, né, tipo assim, é o município, o primeiro gerador de energia eólica, né, no estado, que está no Brasil, né. Então, há a apropriação, né, desse elemento aerogerador, energia limpa, né, para o convencimento geral da nação. Né? Tanto é que eu disse, existe uma publicidade, agora, né, recentemente saiu, foi há 10 dias atrás, o Brasil atinge, né, quase que 10% da geração da sua energia matriz, né, pela energia eólica. Né? Então, assim, se a gente perguntar no consenso, tanto no espaço urbano como no rural, o rural está sendo, né, coloquei que há todo um atrativo do ponto de vista dos proprietários rurais para que se instale, né, parques eólicos em suas propriedades, né, normalmente, como, né, nós discutimos grandes, médias propriedades, aí acima de 500 hectares, né, e o espaço urbano também, né, as pessoas no espaço urbano dizem, que ótimo, né, eu estou consumindo aqui uma energia limpa, né, dentro da minha matriz energética, né, que maravilha. Inclusive se faz, né, tem várias pessoas que vão para a praia, passam, né, pelo Parque Eólico de Osório e outros, né, assim como um atrativo turístico. Então, ainda ele é visto como um atrativo turístico, né, por parte aí dos urbanos, vamos dizer assim, inclusive também do meio rural, né, e por parte dos proprietários rurais como um atrativo econômico para eles, né, a instalação de um parque como esse, como gerador de uma renda, às vezes alternativa ou até uma renda principal dentro da sua propriedade, né. A tal ponto que é isso, a escala de oferecimento de áreas para instalação de parques eólicos para essas empresas, né, esses conglomerados aí econômicos que são gerados, né, esses pool aí econômicos, né, interessa para esses proprietários. Né? Então,